Bom dia, pessoal. Bom dia para quem me vê agora. Boa tarde, boa noite para quem vê esse vídeo gravado. São ainda 7h56, temos 4 minutos então para jogar conversa fora. Trouxe bom dia. Wagner Dizio tá mandando lá no WhatsApp um bom dia, deve ter recebido meu vídeo. Então, o pessoal entrando, legal. Ok, Marcos, bom dia. Laís também. Glicas, como é que vai? Tudo bem? Ótimo ter vocês aqui juntos. Legal, Marcão entrando aí. Ana também, como é que vai, Ana? Então, enquanto temos esses 4 minutinhos, convido você para um cafezinho. Afinal de contas, está na hora do café ainda. Vocês devem estar tomando café. Né? Trouxe vocês aqui para o campo. Né? Afinal de contas, como disse Elis Regina, eu também. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e muito mais. Porque agora, como todos vocês aí, né, estamos socialmente isolados para nossa segurança, estou plantando também os meus negócios aqui no campo. Eu estou em São Paulo, na Serra da Cantareira, lugar que eu amo. Bom dia Marcão, tudo bem? Fábio entrando também, seja bem-vindo, Fabião. Legal. Igor, bom dia, Igor. Bom, bastante gente, espero que muita gente entre aí e já vou começar o assunto. Eu tava aqui cantando que eu quero uma casa no campo, né, para compor muitos rocks rurais, plantar meus amigos, meus discos, meus livros, discos já nem tanto, né, mas e plantar agora os meus negócios. E no convite para essa live, em que vamos falar de motivação e vamos falar de como nos tornar uma explosão positiva no pós-crise. E talvez alguns de vocês que receberam depois o meu convite via WhatsApp não entendam essa expressão explosão positiva, o que isso quer dizer. Sim, é exatamente o que diz a palavra, uma explosão positiva. Mas porque eu fiz uma analogia muito inspirada enquanto eu buscava um vinho ali na minha adega e pensando, estamos eu aqui, você aí na tua casa, todos reclusos, né? Todos recolhidos por ordem de uma questão de segurança, né? Por ordem da necessidade. E uma das coisas que tem me preocupado muito, e para aqueles que já me acompanham sabem que eu tenho falado muito sobre isso, é de um efeito colateral. Bom dia, o Bruno tá mandando pelo WhatsApp, já deve estar entrando aí. Legal, bom dia a todos. Então eu estava dizendo, um dos efeitos colaterais é o efeito barranquinho, né? Se encosta no barranco, espera tudo cair. Não, deixa, já não tá mais. O cliente já não está atendendo, sobretudo para aqueles que são da área comercial, né? Aliás, para aqueles que é a primeira vez que estão comigo aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Mário Rodrigues, fundador do Instituto Brasileiro de Vendas, agora Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, né? Lá cofundador, aqui fundador e CEO, mas também, ou sobretudo, pai da Vitória, pai da Maria Fernanda, pai do Gabriel, marido da Lucy, amigo e parente de muita gente que está aí, né? Eu sou Mário Rodrigues, dedicado lá e aqui na minha empresa e também na minha vida, né? A prover todas as habilidades da negociação e vendas, ou o máximo que puder, construindo riqueza. Tenho me dedicado nos últimos anos, para não dizer décadas, a estudar essa história de negociação e vendas e, sobretudo, ainda mais agora, com foco em prosperidade nas relações humanas. E eu estava falando da história do vinho, né? Pois é. Então, enquanto pegava meu vinho lá, estava pensando, estamos todos reclusos e muita gente pode sofrer do efeito barranquinho, encostar no barranco, esperar tudo cair, dizer, já não dá mais nada mesmo. Enfim, não faça isso. Por mais que você esteja aí recluso, por mais que você tenha que ficar aí escondido, né, você pode continuar trabalhando. E a analogia com o vinho, eu estava explicando a explosão de positividade, vem da explosão de sabores e aromas quando nós abrimos um vinho. E por que aquela explosão de sabores e aromas? Porque lá dentro daquelas garrafas existe um ser vivo lá, né? Porque o vinho, por isso nós falamos dos vinhos vivos,
que são as leveduras que ficam ali trabalhando por anos, por décadas, para quando numa nova realidade, num novo momento, em contato com uma nova realidade, é que de novo, depois de muitos anos em contato com o oxigênio, ela se transforma ou se retransforma e causa uma explosão de sabores e de aromas. Sejamos então assim como as leveduras, aqui quietinhos, mas não parados, trabalhando. Para quando vier o novo normal, porque já já as coisas voltam ao normal, mas será um novo normal. Sejamos também uma explosão, mas uma explosão de positividade, uma explosão positiva, como eu disse, uma explosão de produtividade e uma explosão de motivação e otimismo. Mas não precisamos esperar um novo ambiente para isso acontecer. Nós precisamos, aliás, para continuar em atividade, em ação, nos mantermos motivados. Por isso que o assunto hoje é motivação. Bastante gente chegando aí, vamos lá, pessoal. Eu estava introduzindo aqui, mas já são 8h01, então já começamos o assunto, já estamos aquecidos. Alguns de vocês já começaram logo cedo, fazendo exercício comigo, né? Enfim, tô aqui tomando meu cafezinho da roça, para aqueles que estão entrando agora. Bom dia para você, um cafezinho. E tava dizendo que eu convidei vocês todos agora aqui pro meu cantinho no campo, né? Que eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais, plantar meus amigos, meus discos, meus livros, meus negócios. Muito bem, mas para tudo isso precisa de motivação. E eu prometi que hoje traria dicas para o seu dia a dia, para a sua vida, dicas na real sobre motivação. Como se motivar. E por que tão abusado assim? Por que me julgo capaz de dar esse tipo de dica? Eu quero ir além da teoria. Durante muitos anos, eu ensinando e venho e continuo ensinando sobre negociação, vendas, e claro, um dos pilares está ligado aos fatores motivacionais, a motivação. Então sempre falei muito sobre motivação e muito lá com base nos estudos acadêmicos, nos estudos de várias pessoas que se dedicaram a isso, né? Claro, nosso dia a dia, muitos anos de vendas, já mais de 2 décadas trabalhando com vendas, mas o fato é que nesses últimos 3 anos eu tive experiências importantes na minha vida, né? Alguns até estão dizendo, Mário, agora essa crise aí pra você tá fichinha, né? Fichinha não, tá como é pra vocês. Mas o fato é que para algumas coisas eu já tinha feito um teste anterior. Para aqueles que não sabem, esses dias um amigo deve estar aí, o Elias me disse, mas que história é essa? 2 cânceres? Para o pessoal não ficar preocupado, eu não saí falando para todo mundo, mas essas últimas semanas eu estava enfrentando meu segundo câncer. Eu descobri, primeiro tive um câncer no cérebro, tirei, alguns de vocês já sabem dessa história, eu guardo aqui sempre meu troféu, né? Mas depois descobri que tinha câncer na próstata, retirei a próstata e graças a Deus está bem, estou curado e está tudo beleza, né? Mas para passar por isso foi preciso muita motivação, muita técnica para segurar firme. E como se faz isso? A primeira coisa, para se dominar qualquer coisa, é importante entender aquela coisa. Vamos falar então sobre o que é motivação. E eu já quero deixar aberto, tô vendo o pessoal entrando aí. Bom dia, Fernando, bom dia. Mayra Campos, bom dia, como é que vai? Bom dia, Rafa, bom dia a todos, vocês que estão chegando, né? Mas William chegou agora, bom dia, William. Vocês podem ficar à vontade de mandar perguntas, que eu tô aqui olhando para minha telinha e vejo você também. Beijo a todos que estão mandando aí coraçõezinhos e tal, muito bacana. Camila, legal, Francisco, todos, Júnior, meu brother, como é que vai? Tennessee, bom dia, Luiz, Wilson, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vocês, os que estão entrando agora só perderam, mas depois vai ficar gravado, né? A minha iniciação musical aqui. Mas enfim, precisamos entender o que é motivação. Pessoal, motivação, o nome já diz, motivo para ação. Motivação tem a ver com motivo e tem a ver com ação. Você precisa, assim como as leveduras lá do vinho, por mais que sejam escondidinhas, ali a garrafinha deitada por anos, mas ela está trabalhando, ela está em ação.
para quando, em contato de novo com o oxigênio, causar aquela explosão maravilhosa de aromas e sabores. E é isso que nós devemos fazer agora, ainda que reclusos. Trabalhar, nos mantermos conectados como estamos agora, logo cedo, falando sobre o nosso dia a dia, como nos motivar, não é? E trabalhando. E para isso precisamos então entender sobre essa tal de motivação. Motivo para ação. Ah, mas ok, só saber isso isso não alivia a dor, eu ainda estou aqui buscando motivação. Então busque motivos para ação. E essa é a grande dificuldade. Alguns já me perguntaram, mas Mário, exatamente essa é a dificuldade. Eu não encontro motivos. Como é que eu posso, não é, me motivar se eu não encontro motivos para agir? Primeira dica da manhã então, pessoal. Se você não encontra motivos para ação, comece a agir mesmo que sem motivo. Mas assim, de qualquer jeito, comece a buscar coisas para fazer. Coisas que você gostava ou gosta. Coisas que você nunca fez, nem sabe se gosta. Mas comece a procurar o que fazer. Sim, desde as coisas mais simples. E eu, esses dias que estou aqui, de repente me vejo ali, né, obrigado. Puxa, comprei umas... Aliás, está ali para plantar ainda, umas mudinhas na minha horta. Tenho que ir lá plantar e tenho que fazer. E à medida que eu vou fazendo e que eu vou tomando ação, os motivos aparecem. Porque é um efeito em cadeia. Você faz uma coisa, outra coisa se manifesta e pede uma nova ação. E à medida que você vai... É assim como agora de manhã estava fazendo os meus exercícios, você faz também os teus, você começa a fazer, começa a se motivar então para continuar e fazer de novo. Inicie com a ação se o motivo está difícil. Eu me lembro quando, lá na minha primeira experiência com o câncer, eu vou trazer aqui a minha vivência para vocês, vou dividir com vocês como foi que essa história de motivação efetivamente me ajudou e salvou minha vida. Pode salvar a tua também, pode salvar os teus negócios, pode salvar a tua família sempre, né? Então, nessa minha experiência, eu me lembro que era um desafio. Primeiro, a primeira cirurgia foi bastante complicada. Essa segunda cirurgia, em uma semana, eu já estava bem. Mas a primeira, puxa vida, tirar um tumor do cérebro, eu fiquei muitos dias recluso. E era ruim ficar acamado, era ruim ficar parado, era ruim não poder me mover muito. Eu podia até a cozinha e voltar, sair do quarto, enfim. Fiquei um bom tempo ali e para não cair no efeito barranquinho, como eu disse, né, encostar no barranco e esperar o resto cair, querendo que o mundo acabe se desbarrancando, eu começava a inventar coisa. Quando eu não podia sequer levantar da cama, eu ficava inventando coisas na minha cabeça. Puxa, depois eu vou fazer isso. Puxa, meu livro, vou escrever um livro falando sobre isso, assim, assim, assado. Ou seja, essa nossa conversa aqui já estava planejada há meses. Eu já planejava, depois quando isso passar, e essa é a segunda dica. Eu já planejava com tudo dando certo. Eu vou falar sobre isso. Eu vou dividir sobre essa experiência. E se puder, quem dera que eu possa, ajudar pessoas a se motivarem. E aquilo me dava mais motivação. Pronto, depois da primeira ação vinha a segunda, a terceira, e agora eu tenho um motivo para as próximas ações. Por quê? Porque eu começava a fazer planos. Então, se você está com dificuldade em se motivar, ou se você está preocupado que daqui a pouco a motivação acaba, comece a fazer planos. Mas e se não der certo? Nunca! Ninguém te prometeu que sempre daria certo. Ainda assim você planejava. Você não sabia se ia acordar hoje, mas ainda assim você preparou seu despertador, não é? Isso é ação prévia, com motivo. Amanhã eu vou acordar tal hora, assim, assim, assado. Embora você não tenha pleno domínio sobre a tua vida. Sabe lá o que pode acontecer na noite em que você dorme? É verdade. Isso é fé, isso é acreditar. Então, acreditar, tomar ação, e com a ação vem os motivos, surge então a motivação. Faça planos, primeira dica dessa nossa live. Faça planos sempre. Não pare, não pare, porque se você parar,
como a natureza já nos ensina, tudo que estagna morre. A estagnação leva à morte. Só o refluxo é que traz mais vida. Só o refluxo é que faz as coisas, portanto, prosperarem. E prosperidade é o nosso primeiro e principal objetivo aqui. E a motivação é uma ferramenta para isso. Muito bem, mas com tudo isso, nós ainda temos e teremos uma crise a enfrentar. Temos agora uma crise por conta da pandemia. Nós estamos há algum tempo parados, né? As empresas estão adiando as coisas. Eu tenho sentido muito isso no meu negócio. Isso vai gerar, já está gerando uma crise econômica, como todos vocês estão acompanhando, né? E como lidar com isso? Bem, eu disse que a primeira dica para lidar com qualquer coisa é entender a coisa, não é? E mudança, ou crise, quer dizer mudança, né? Crise é uma bagunça, é o caos. E o caos leva à mudança, mas também à inovação. Só o caos cria o novo. Para arrumar a tua casa, você precisa primeiro bagunçar, não é isso? Você precisa arrastar os móveis e tudo mais. Lembra a última pintura que você fez, ou se está fazendo esses dias que está aí? Você precisa bagunçar. Precisa acessar via o caos. Só que mudança dói. Mudança incomoda. E é por isso que alguns preferem encostar. Vamos ver o que acontece. Não faça isso. A estagnação leva à morte. É o movimento que leva à motivação. Se não vem o motivo, vamos à ação. Vamos trocar a ordem da palavra. Motivo para ação, ação para o motivo. Então comece a fazer coisas, comece a fazer planos. E por mais que a mudança venha a bater e machucar um pouquinho. Então vamos entender a mudança. A mudança é uma constante na vida do ser humano e de qualquer ser vivo, né? Ou de qualquer ser. Mas nós evitamos naturalmente, porque o novo requer um esforço, o novo requer adaptação, né? Então, para aceitar o novo, para lidar com mudanças, vamos nos lembrar de aqueles que já estiveram comigo em sala de aula, vai se lembrar das 4 fases da mudança ou da aceitação. Todos nós passamos por 4 fases. A primeira fase é a negação. Mudou alguma coisa? Mas tirou isso daqui. Mas porque, eu não quero, eu não gosto. É natural. Você pode não falar, você pode não expressar, mas vem uma reação negativa lá de dentro. Nós somos assim, nós vemos uma pessoa diferente, nós criticamos internamente, nós somos seres julgadores, nós julgamos e a primeira coisa que nós fazemos, negamos. E é o que muito de nós estamos fazendo com um novo estilo de trabalho, com um novo estilo de vida, não é? E isso vai continuar, porque quando as coisas voltarem ao normal, teremos um novo normal. Seremos seres diferentes, seremos uma sociedade diferente, teremos negócios diferentes. Então, para todo mundo que está acenando, olá pessoal, sejam todos bem-vindos que estão entrando aí. Muito bem, então primeira fase é a negação. Então aceite, você já sabe, é natural, não briga com a negação. Mas a negação fica ali, travando. Vamos para a segunda fase. Depois da negação vem uma outra que parece meio ainda ser pior, que é a da autojustificativa, é a fase das muletas. Mas eu estou dizendo isso porque, veja, a minha realidade é diferente da tua. Mas você tá aí, tá, beleza, não sei o quê, não é? Você não sabe o meu caso como é. É porque eu, quando criança, não tive tudo que você teve. Aliás, eu não tive nem meus pais e não me ajudavam, eu não tive apoio, eu não tenho a faculdade que você tem, eu não tenho o carro que você tem, eu não tenho a família que você tem. Enfim, vem as muletas, segunda fase. Terceira fase. Essa é a fase fundamental, é a fase que começa a nos tirar do caos. É a fase das possibilidades. É quando nós nos damos o direito de pensar, talvez não seja tão ruim assim. Tá, tem todas essas muletas aqui, mas a gente encosta a muletinha ali do lado, né? Aqueles que dependem de muletas, por favor, me perdoem, isso é um termo popular, mas a muleta é um apoio, né? Nós buscamos os apoios mais para ir para a terceira fase. É a hora que a gente começa, talvez... E às vezes a gente fica curtindo aquela dor, a gente fica num luto, até pensar, ou nos dar o direito de pensar, talvez isso seja bom. Ou, não tem remédio, está remediado, vamos em frente.
Essa é a fase fundamental, que a gente começa a se abrir para o novo. E quando você se abre para o novo, você começa a tomar ações novas para adaptação e começa a vir então a motivação. Olha de novo a primeira dica acontecendo aqui. Você passa por essas fases todas as vezes. E por fim, a quarta fase, que é a aceitação. Pensando bem. E aí você se transforma, aceita a mudança e muda junto. E essa é uma fase luminosa. Então, relembrando, 4 fases para a mudança. Todos os seres humanos passam por isso. A primeira fase, negação. A gente nega. Segunda fase, as autojustificativas. Nós ficamos justificando. Depois, próxima fase, terceira fase, possibilidades. Quem sabe? Talvez seja bom mesmo. Talvez seja melhor. E quarta fase, aceitação. É isso mesmo, essa é a nova realidade. Esse é o novo normal. E nós estamos passando por essas fases. O que fazer então para manter a motivação? Acelerar esse processo, porque esse processo é o processo de mudança, é o processo doloroso. Eu me lembro quando... Obrigado, Tainá, mandou um WhatsApp ali, dizendo arrasou. Vocês aqui arrasam. Ótimo ter vocês aqui. Eu me lembro que uma das coisas mais dolorosas foi aceitar uma pequena, mas olha, muito pequena sequela que ficou. Eu sempre tive as vistas muito boas, nunca tive problema com visão e tal. Não estou usando óculos agora, para você me ver melhor, mas talvez eu não esteja te vendo tão bem assim. Não, mas daqui eu consigo ver bem, mas eu comecei a utilizar óculos também por conta da idade. Mas tem um campo, eu vejo minha tela, você provavelmente desse lado aqui assim, tá vendo a ponta do meu pinheiro, dos meus pinheiros queridos aqui, né? Essa parte eu não consigo ver. Todo o restante do meu campo de visão, onde eu foco eu vejo muito bem, mas ficou uma sequelinha aqui. E olha, isso foi mais difícil. Um outro desafio foi quando eu eu cortei o cabelo, alguns de vocês me viram, se você participa lá na minha plataforma de ensino à distância, você me vê em alguns vídeos lá, careca e tudo mais. Quando eu cortei o cabelo não tinha problema nenhum, mas teve um dia que meu filho pequenininho chegou e falou: "Ah, pai, eu gosto de você mais do outro jeito." Eu falei: "Eita, agora não dá pra colar de volta o cabelo." E pela primeira vez, alguém que eu amo demais estava negando aquela possibilidade. Aquilo era muito ruim pra mim. Eu fiquei mal por pensar: puxa, meu filho não tá gostando de mim. Não desse jeito. Puxa, talvez quando eu for buscá-lo na escola ele fique com vergonha de mim na frente dos coleguinhas. Uma coisa tola, mas que criança, nós quando crianças temos, não é? E aceitar aquilo foi muito difícil. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi retomar essa teoria e colocá-la em prática. Bom, a primeira coisa é negação. Eu não quero, mas isso não vai mudar nada. Foi quando inclusive eu comecei a usar cavanhaque, uso até hoje. Aqueles que me acompanham sabem que... Não é? Aliás, a foto que eu utilizei para te convidar para essa live tá lá, eu tô sem barba, sem nada, né? E aquilo foi uma forma de me adaptar, mas vieram logo as muletas. Puxa vida, né? Mas... E eu, tomando consciência daquele processo, sabia que era normal. Ao invés de negar as minhas justificativas, porque todo mundo precisa do seu luto, todo mundo precisa da sua muleta, eu rapidamente me recolhi num cantinho, fui lá, né? E fiquei aproveitando as minhas muletas, porque rapidinho precisava me livrar delas. Comecei a forçar, então, imagens, cenários, possibilidades. E me vi naquele momento entrando na terceira fase, que é o momento das possibilidades. Comecei a imaginar, mas talvez seja um novo estilo. Eu me lembro, foi quando eu voltei a estudar guitarra, e foi quando eu comprei a minha moto. Eu comprei uma Harley, e aí me sentia o cara radical. Eu falei, talvez esse seja não um estilo feio, um estilo diferente, um estilo radical. E aquilo me libertou de todo o sofrimento que estava me causando. Foi quando eu aceitei a mudança. Isso salvou o meu humor, isso salvou o meu estado naquele momento. E eu falei, puxa, não é que dá certo? E é o que eu quero dividir com vocês aqui, né? 4 fases para aceitar, e você pode tomar poder dessas fases. Tendo consciência, você acelera para chegar à última, que é quando acaba a dor, que é quando acaba a negação,
e você efetivamente aceita a mudança. E nós já falamos no minuto anterior que mudança é bom, mudança é a porta que se abre ao novo. E o novo recircula, o novo realimenta. O novo traz mais esperança e traz mais progresso, traz prosperidade. Então, motivação não é só uma questão de fuga do sofrimento. Motivação é uma questão de prosperidade efetiva. Motive-se. Motivo para ação. Não encontra motivo? Então, ação para ter motivo. Começa a fazer coisas. Faça planos. Lembre-se que você vai passar por 4 fases. Tome consciência e tome o poder das fases. Ah, mas eu não vou negar. Você vai negar, sim. E se você negar a sua negação, vai ser pior. Então, negue. Coloque suas autojustificativas, mas para rapidamente chegar ao momento das possibilidades. Crie cenários possíveis. Puxa, mas isso é quase impossível. É quase, não é impossível. Aliás, o impossível não existe. E quando você começar a pensar naqueles cenários, o teu cérebro vai conduzir todo o teu corpo, todas as tuas células a uma experiência positiva. Porque ele não distingue aquilo que é real daquilo que ele está idealizando. Se ele idealiza, ele sente. E o sentimento é um efeito bioquímico, né? Que o cérebro ordena o corpo a produzir. Então, quando ele vê a possibilidade positiva, ele manda um recado para todas as tuas células dizendo: olha, ainda tem jeito, hein? E isso gera motivação. E isso gera aquela sensação boa. Gera a aceitação. E o novo vem. Então, consciência e domínio sobre o processo. Terceira dica. Para quem está entrando aí, então já dei a primeira dica. Motivação é motivo para ação. Se não vem o motivo, ação para o motivo. Começa a fazer coisas. Nunca pare de fazer planos. Para sentir-se vivo, faça planos. A segunda dica, tomar posse, consciência e agir nos 4 passos da mudança. Negação, autojustificativa. Anota aí, porque isso é importante. Isso pode salvar a tua vida. Negação, autojustificativa, possibilidades, aceitação. Você pode acelerar o processo para então aceitar o novo. E quando você aceita o novo, toma consciência, muda o seu estado. E é isso que vai trazer a felicidade para a tua vida, é isso que vai trazer a prosperidade para você, o seu estado. E aí vem a terceira e última dica dessa live, que já eu quero abrir para as tuas perguntas, né? Olha, são 8h23. Temos tempo. Eu me preparei aqui para falar. Eu acho que aqui eu tô no Instagram, me dá lá um tempo de 40 e poucos minutos, mas enfim, me preparei para falar aí no máximo 1 hora, porque você também tem os teus compromissos. O estado, ele é determinado por 3 coisas. Olha, já há muito tempo eu tenho pregado isso e tenho falado sobre isso. Então, para quem me acompanha, o Joe acabou de entrar, meu querido Joe. Esse cara é incrível. Aliás, se vocês não conhecem, Joe Roberts, ele está fazendo várias lives com rock and roll de primeira qualidade. Então, eu tô sempre divulgando o Joe. Joe, queridão, que vai fazer uma live especial, né, nessa sexta-feira, que é aniversário do meu amigo. Então, acompanhe lá, porque olha, rock and roll de qualidade. Marisa também entrando, Prado, olha lá, todo mundo entrando aí. Beijo pra vocês, ótimo. Não, ele já tá aí desde as 8 aqui. Ele mandou uma mensagem agora. Um abraço, muito bem. É que vai aparecendo aqui, eu tô achando que tá entrando gente, mas vamos lá. Então eu tava falando aqui sobre o estado. Como você mantém o seu estado positivo para então não só ser uma explosão de positividade lá no pós-crise, também ser, mas durante a crise ser produtivo, ser positivo e continuar, porque as coisas não pararam. Eu tenho dito para todos, eu tenho mantido as minhas aulas, as minhas palestras. Puxa vida, a gente continua consumindo, a gente continua comprando. Por que haveria, né, então, de eu parar de vender? Se está todo mundo comprando, vou vender, né? Então, o mundo não está perdido. É claro que para todos aqueles que vivem de seus negócios, vivem de vendas, e todos nós estamos vendendo o tempo todo. Mas eu sou funcionário de tal empresa. Você precisa se vender. Nesse momento em que as empresas estão se reduzindo por uma questão da crise natural, você precisa continuar se vendendo para se manter. Não é? Veja,
Eu tive uma natural redução na minha empresa, mas eu contratei gente nesses últimos dias, que aliás está me acompanhando aí, né? Ai, se não tiver. Não, isso foi uma piada. Mas é preciso e necessário manter-se positivo. E a manutenção se deve a 3 coisas fundamentais. A primeira coisa, foco. Foco tem a ver com o que eu falei no comecinho dessa live, tem a ver com plano, tem a ver com ação e motivo. Se você tem um plano, você tem aonde focar. Mantenha o foco. O que eu quero é a prosperidade, então eu não tiro o foco da prosperidade, é para lá que eu vou. O tempo todo. E algumas vezes você vai se sentir tentado, ou você vai estar tão ocupado que vai esquecer e vai começar a mudar a rota, e você precisa o tempo todo. Então uma dica, de manhã, todas as vezes que você acordar, escreve num papelzinho, né? Isso funciona muito bem, deixa aí na cabeceira, deixa aí para você logo de manhã, escreva uma palavra, uma frase que tenha a ver com qual é o seu foco, para você se lembrar. Hoje, de novo, eu tenho mais um dia para alcançar o meu objetivo. Mantenha o foco. Primeira das 3 variáveis que vão determinar o seu estado positivo que estamos buscando, de alta positividade. Segunda, linguagem. Foco, linguagem. Mas como assim linguagem? Sim, linguagem. Como você fala das coisas? Você vai me dizer que tá muito difícil os negócios, olha, não sei não. Ou você vai me dizer, está desafiador, hein? Uau. Muitos vão dizer, mas falar é fácil. Não, não é fácil. Se você falar de verdade, requer todo esse ferramental que eu disse até aqui, para falar e sentir de verdade. Então você vai sempre falar sobre o copo meio cheio. Tem um copo com metade de água, lembra essa historinha? Alguns focam no meio vazio, outros focam na metade cheia. Olha, ele não está inteiramente cheio, mas tem metade. Eu não estou inventando nada, eu não estou mentindo para mim mesmo, nem para você. Eu só estou olhando para a melhor parte. Voltando à minha experiência pessoal, o que me mantinha vivo após a minha primeira cirurgia, após meu primeiro câncer, sobretudo, foi mais difícil porque eu fiquei 12 meses fazendo quimioterapia. Então, eu tinha que ir lá todas as semanas aplicar ou tomar comprimidos que me faziam sofrer, doía fisicamente. Era muita náusea. Os amigos que passaram, né, estão passando por essa situação, fica aqui meu carinho, fica aqui a minha torcida, mas os que passaram sabem como eu que isso passa. Aliás, tudo passa. Mas enquanto estamos passando, é muito difícil. E o que eu fazia? Eu mantinha o foco nos objetivos. Eu criava planos. E a linguagem, né? Eu falei primeiro que a gente tem que manter o foco. Segundo, a linguagem. Quando eu ia falar, eu não dizia que era muito difícil, muito doloroso. Eu dizia, é desafiador. É um desafio. E como o meu foco era a cura, o meu foco era essa conversa, inclusive. Porque eu não dizia, se tudo der certo, eu vou dividir isso. Eu dizia, quando essas coisas passarem, eu vou dividir isso. E quando eu fazia isso, meu cérebro era capaz de visualizar lá na frente e ele se sentia bem. E isso diminuía a minha dor. E não era mentira. Eu estava, por conta de ter tomado consciência, eu estava à frente e tomei o poder sobre mim mesmo. Ora, é artificial. E o que é natural versus artificial na vida? Eu criava condições para me sentir melhor. Eu tenho um problema muito sério com náusea por conta de outras experiências. Eu sou o cara, né, cheio de cortes aqui, remendos. Eu tive hernia de hiato, precisei refazer a válvula no estômago. Eu, por exemplo, nas minhas náuseas, eu não tenho condições de colocar nada para fora e eu ficava com aquela náusea e não saía nada. E o que eu fazia? Me preparava para aquilo, eu já sabia que ia acontecer, aquilo não mudava. Depois da quimioterapia eu ia sentir náusea. Mas eu focava no quando isso passar, assim que isso passar, criava planos e usava linguagem positiva. Não, olha, vai ser difícil, mas depois vem a compensa. E eu pedia para minha esposa preparar pratos diferentes,
pratos que eu gostava, porque assim que passar, eu quero me deliciar com esse prato, com essa bebida, seja lá o que for. E a linguagem sempre é positiva, não é o que está difícil, é desafiador. Puxa vida, mas tudo deu errado. Puxa, algumas coisas não deram certo. Porque tudo é muita coisa, sempre é muito tempo, nunca é tempo demais. Então esses superlativos só vão te atrapalhar. Ou você pode usar o superlativo ao seu favor. Sempre no final dá certo. Tem uma obra de Voltaire que eu adoro, que ele conta a história do Cândido. E o Cândido, ele dizia, tudo está da melhor forma possível. Dizia não, diz, né? Porque está lá no livro da Imortal. Tudo está sempre da melhor forma possível. Às vezes é muito cômodo a visão do Cândido, mas eu ficava, para mim sempre foi um desafio vivenciar o que Cândido propunha nas afirmações dele. Tudo está da melhor forma possível. Se está da melhor forma possível, então a outra forma não é a melhor. Como é que essa forma que está pode ser positiva? E com isso eu mantinha então a minha linguagem sempre positiva. Algumas pessoas diziam, Mário, você é maluco, você está indo para uma cirurgia, vai abrir a cabeça e está falando como se fosse furar a orelha. E olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu desde menino queria ter um brinco, meu pai não deixou. E eu planejava essa mudança, a história do careca, do radical, de pôr um brinco. Não é que quando eu voltei, e voltei bem, um dia minha filha pediu para colocar um brinquinho aqui na orelha, é um piercing, aí na idade dela não podia ir sozinha, precisava ir com o responsável. Eu falei, legal, vamos lá, a gente vai colocar um brinco aqui em cima, mas só se o papai colocar também. Minha filha falou, você vai comigo? Eu falei, eu vou. E tá aqui, ó. Eu furei minha orelha aos 46 anos de idade. Isso foi uma coisa pequena, quase tola, mas era um símbolo que me motivava. Agora eu posso. Isso não coloca em questão nada da minha personalidade. Eu sou a mesma pessoa. Sou o Mário pai, o Mário esposo, o Mário empreendedor, o Mário amigo e parente de vocês. Aí não mudou nada. E essa linguagem positiva vinha me salvando a cada dia. Eu falei que são 3 coisas, né? Já falei de foco, linguagem, agora a terceira, fisiologia. E isso é muito bacana. Vários de vocês já me viram fazer a pose de super-homem e eu sugiro todos os dias, faça na frente do espelho, pose super-homem de Mulher Maravilha e diga que você é... Opa, tem crianças assistindo aí. Diga que você é muito bom, você é capaz. Linguagem positiva e fisiologia positiva. Coloque o seu corpo no estado de poder, no estado de bem-estar. Ontem pela manhã eu estava praticando meu yoga e convidei a minha esposa para fazer, às vezes ela vem e me acompanha, e teve uma hora que ela estava fazendo lá uma posição muito difícil e estava doendo, porque ela estava exigindo dos músculos dela, e eu disse, sorria! Eu lembrei dos meus instrutores, né? Aliás, um beijo para aqueles que estão acompanhando aí. Paty, você está aí? Se não tiver, espero que você me veja depois no YouTube. É que o pessoal, tô falando aqui, não dá para ver todo mundo que está entrando. Mas enfim, e eu dizia para ela, sorria! E teve uma hora que ela sorriu, e depois eu perguntei como foi, ela falou, nossa, a dor diminuiu. Eu falei, pois é, porque naquela hora você assumiu uma postura positiva e o sorriso, né, fisiologia, ele manda uma mensagem para o resto do corpo que está tudo bem, está tudo bem. Então quando nós... Lembra-se da primeira dica? Se você não tem motivo para ação, então comece a geração que ela gera motivo. Se você não está se sentindo bem, então comece a agir como se estivesse tudo bem, porque o efeito inverso acontece igual. O seu cérebro manda para o teu corpo mensagem dizendo, tá tudo beleza, então fiquem bem. Eu me lembro quando eu, sobretudo, vocês vão perceber que eu repito várias vezes que um dos meus maiores desafios eram as náuseas pós-quimioterapia, durante o meu tratamento. E quando eu sentia náusea, olha, era difícil, mas, né, passava pelas fases até a aceitação, eu ia na frente do espelho e fazia pose de super-homem e sorria. Os sorrisos mais difíceis, mais prazerosos da minha... Aliás, um sorriso sempre é prazeroso, não é? Mas quando eu sorria, eu para mim mesmo,
E aquilo era contagiante, eu mandava uma ordem para todas as minhas células: fiquem bem, porque está tudo bem, nós já estamos salvos. E aquilo me causava bem-estar. Então, foco, linguagem e fisiologia. Então, nada de ficar com os ombros caídos, nada de ficar com aquela cara. Tá tudo perdido, ai, não aguento mais ficar em casa, ai, meu Deus do céu, eu tô aqui que não tem jeito, né? Tá tudo ruim. Não, tá tudo bem. Quando você faz isso, o seu corpo responde e ele reage. Então mantenha o foco positivo, mantenha o foco nas coisas positivas, mantenha uma linguagem positiva, mostrando para você e para os outros que você está no positivo. E dê ordem para o teu corpo com uma fisiologia positiva, que está tudo bem e que você está bem. Experimentem fazer isso. Transformem isso num hábito. Quando tudo parecer perdido, fala: não, eu não aceito isso. Diga para você mesmo: eu sou positivo. Está tudo bem. Ah, mas não está tudo bem, estamos numa crise. Está da melhor forma que poderia estar. Porque os fatores externos nós não podemos mudar. Sobre esse nós não temos poder, mas os internos nós temos. Nós somos capazes de fazer isso. Ah, Maria Angélica está dizendo: pensamento positivo atrai tudo de bom. Né? É isso aí. É isso mesmo, Maria. Pensamento positivo. Veja, o pensamento transforma. E quando a gente pensa, a gente sente. Quando a gente sente, a gente começa a alterar o nosso processo bioquímico. A gente manda substâncias positivas. Vocês sabem essa história de mau humor e bom humor, de onde vem? Humores são os líquidos. Lembra quando a gente, para se livrar de uma doença, a gente fazia sangria, a gente tirava o líquido porque o líquido estava ruim, que é o sangue? Isso está na história da humanidade. Veja, quando você está de mau humor, quer dizer que os teus líquidos estão ruins, maus humores. O que você faz precisa melhorar os humores, precisa transformar em bom humor. E o que são os humores? São as substâncias dentro do teu corpo que você cria. Então não se intoxique com linguagem negativa. Não se intoxique perdendo o foco. Você precisa se desintoxicar, e como? Criando bons humores, boas substâncias para o teu corpo, bons líquidos. Você pode fazer isso. Mude a fisiologia, que o teu corpo muda. Muito bem. Chamo de atitude mental positiva, tá dizendo o César. É isso mesmo, César. Uma atitude. E atitude o que é? Atitude é aquilo que você toma antes da ação. Atitude é aquilo que acontece dentro de você. Você toma uma atitude e aí você toma uma ação. Atitude é onde está o seu poder. Você muda a sua atitude a hora que você quiser. A ação vem depois como reação. Às vezes alguém vai lá e te amarra e você não consegue tomar uma ação, mas ficar quieto também é tomar uma ação. Quantas vezes, às vezes as pessoas falam: mas eu estou parado aqui e parado esperando, isso não muda nada. Quem disse? Ficar parado também é uma ação. No mundo dos negócios, eu me lembro quando várias vezes com parceiros de negócio eu dizia: vamos esperar. E muito inquietos, né? Às vezes, quem estava comigo: mas como? Nós vamos ficar esperando e não vamos fazer nada? Eu disse: mas quem disse que eu não estou fazendo nada? Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou esperando. Porque às vezes não é o melhor momento. Mas a minha atitude, como aquelas lá das leveduras que eu falava no começo da nossa conversa e no meu convite lá sobre os vinhos, ela tá lá paradinha, mas ela tá trabalhando. Ela sabe que assim que ela tiver contato com o oxigênio, pum, uma explosão de aromas e sabores. E ela faz toda a diferença. E você faz diferença. Só que a sua atitude tem que ser produtiva, ela tem que ser ativa, ela não para. Quantas vezes acamado eu estava trabalhando muito mais do que se estivesse me movimentando. Como eu disse, eu já estava planejando essa conversa. E é ótimo estar aqui conversando com vocês. Caminhos a escolher, ou positivo ou negativo, disse aqui Wagner Dizio. É isso. Grande Dizio, obrigado por estar aqui. A Sueli também está dizendo: pensamentos bons sempre, apesar das dificuldades. É isso mesmo, Su. Su que também passou
É a Sussu mesmo, tá? É isso aí, né? Passou pelas mesmas dificuldades que eu estou aqui dividindo com vocês, por conta também do câncer. Uma guerreira, vencedora, não é? Silvio está dizendo, grande Silvio, um abraço para você também. Marião, home office muitas vezes traz um sentimento de culpa, como se você não se sentisse plenamente produtivo na aceitação e trabalhar... peraí, desculpe. Na aceitação, deixa eu ver aqui para não perder a mensagem do Silvio. Na sua opinião, como podemos buscar essa aceitação e trabalhar produtivamente? Sensacional essa pergunta, Silvio. Obrigado. Veja, eu dei algumas dicas aqui, né? E de fato, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em vendas e às vezes, né, era mais produtivo ou às vezes por força da necessidade tinha que fazer alguma coisa em casa. Mas em casa estava lá, lembrem-se do foco e da linguagem de que falei. Eu passei uma vida aprendendo que em casa não é trabalho, trabalho não é em casa. Em casa é diferente do escritório. Foi um impacto para mim nas minhas primeiras experiências de home office, trabalhar em casa e me sentir produtivo. Então o que eu fazia? Mudava aquilo que afetava, Silvio, exatamente. Eu ressignificava. Eu primeiro tomava consciência o que estava acontecendo. Eu estou preso a um conceito anterior, preciso ressignificar. Estou aqui sendo produtivo, mantinha foco, mudava a linguagem, estou trabalhando bastante, estou produzindo e depois conferir os resultados. Vários de vocês estão produzindo muito mais estando em casa do que quando estavam no escritório. Você precisa olhar para isso. E se não estiver ainda, de novo, linguagem positiva. Ainda não. E assim que estiver, vai ser muito mais produtivo. Essa é a questão. E se for mais difícil? É claro que é mais difícil, é novo. Lembre-se que você vai passar pela negação, autojustificativa. Mas aqui não dá, porque as crianças, porque o colégio manda, e aí eu não consigo produzir, porque minha esposa quer que eu ajude a lavar a louça, ou meu marido não faz nada, ou meu marido quer que eu faça tal coisa. Enfim, cada um de nós vamos ter as nossas autojustificativas. Passe por ela rapidamente e entre na terceira fase da mudança, que é, mas quem sabe, pensando bem, eu consigo juntar uma coisa a outra e pode ser até mais prazeroso. Afinal de contas, eu sempre quis estar perto da minha esposa, do meu marido ou das crianças, e agora eu consigo fazer tudo. Nesse momento, por exemplo, as crianças estão ali, e eu estou aqui falando com vocês. E isso é extremamente produtivo, e eu estou vendo elas aqui em segurança, e tá bacana. Quando eu ressignifico, eu abro as portas, Silvio, para essa aceitação. Então sim, você é e pode ser mais produtivo. Se eu sou, por que você não é? Qual é a diferença? Não há diferença. Veja essa possibilidade, crie esse cenário possível e você vai ver que a produtividade começa a aparecer, as pessoas começam a te procurar. Isso não é coisa do além, isso não é coisa do etéreo, não. É natural. A sua energia positiva chama pessoas, energia positiva, é natural. A tua mensagem vai passar essa produtividade também. E as pessoas querem estar do lado de outras pessoas produtivas e elas vão se aproximar de vocês. Quantas pessoas com quem você não falava, agora você está falando? Quantas vezes você se perdia naquela loucura do escritório e chegava lá e as pessoas faziam demandas e tudo mais. Elas continuam fazendo demandas, mas agora está na tua mão de colocar na devida ordem. Primeiro isso, depois isso, depois isso. E você é e será mais produtivo, o quanto quiser, o quanto estiver disposto a ser. Bom, espero que tenha respondido aí, meu querido Silvio. Depois temos aqui... o Antônio está dizendo pensar positivo é muito melhor que pensar negativo, sem dúvida. É isso mesmo, Antônio. E quando você sente essa sensação positiva, isso chama novos pensamentos positivos e isso vira o que falávamos ainda há pouco, vira uma atitude antes mesmo da ação. Você já é positivo. Você pensa, você faz, você é positivo. E durante a crise, você vai ser um ponto de luz que as pessoas vão começar a olhar, as pessoas vão começar a usar como norte. Seja esse norte para as pessoas, mas antes mesmo disso, para você mesmo. Seja a luz que se auto-ilumina. Porque quando a crise passar,
aí você vai ser uma explosão positiva. Porque se durante a crise você foi capaz de fazer tudo isso, se durante a dor eu consegui ser positivo, imagine agora. E dividindo de novo a minha experiência, me lembro quando eu soube do segundo câncer, é claro que não foi uma notícia positiva. É claro que foi impactante. E a primeira coisa, eu quase me perdi nos pensamentos negativos. Ah, não, de novo, tudo aquilo de novo. Ah, não, quimioterapia de novo, eu não vou aguentar. E isso é negativo, isso é linguagem negativa e isso é foco desajustado. Lembrei das técnicas novamente. Falei, não, peraí, eu preciso me sentir melhor. E a primeira coisa que eu faço é, a atitude é minha, sou eu quem mando. E de novo. E eu postei várias fotos aí para vocês verem. Fui lá, demonstrei para mim mesmo que eu era capaz, afinal de contas eu estou vivo. E se eu estou vivo, vou me manter vivo. E voltei o foco para a vida. E assim que isso acabar, e fui capaz de sentir, assim que aquilo acabasse, eu sentia aquilo acabando. Eu me lembro que nesse dia, veja, não estou criando aqui alegorias para te dar exemplo. Aconteceu, nesse dia eu conversei com a minha esposa, eu falei, eu esperei para te dizer hoje, você já sabe que tem alguma coisa errada, você está me vendo fazer consultas e tudo mais, mas eu vou te dizer, eu estou com câncer de novo, câncer na próstata, mas esse é muito mais simples do que o câncer que eu tive no cérebro. Mantive o foco e assim que eu fizer a cirurgia e eu já marquei, nós vamos fazer tal coisa. Então, planos positivos. Eu já era capaz de sentir e eu pude passar. E eu me lembro que dessa vez foi muito mais tranquilo para minha esposa saber que eu estava com câncer de novo. Depois eu perguntei para ela, falou, olha, porque é mais simples e tudo mais. Mas como ela sabia que era mais simples? Ela não é médica. Ela sabia porque eu disse. E quando eu disse com verdade. E ela me disse, não, dessa vez eu senti muito mais tranquilidade. Pensar positivo é sempre melhor que pensar negativo. É isso aí, Antônio Júnior, meu querido amigo. Aqui é Maria, porque você estava se fortalecendo para estes momentos e poder passar estas mensagens. Obrigado, Maria, é isso mesmo. Gente, me perdoe, eu tô aqui falando e as letrinhas são miudinhas, então eu preciso me aproximar aqui do monitor para ver. Então, às vezes eu posso ler aqui errado, mas acho que não, acho que é isso mesmo. A Dani está dizendo, as dificuldades são nossas evoluções. É isso, ninguém aprende no acerto. Quando você acerta, ok, parabéns, deu certo. Mas foi só uma experiência, que bom, positiva, e é ótimo, e temos que acertar, né? Mas é quando você erra que você aprende. Já que eu comecei a nossa conversa com música, eu vou de novo ilustrar aqui com uma música. Não tem aquela música que diz, das brigas que eu ganhei, nenhum troféu pra casa eu levei, mas das brigas que eu perdi... não tinha esse mais não, né? Das brigas que eu perdi, esta sim, eu nunca esqueci. É quando você perde, é quando você erra que marca, que você aprende. É no erro que a gente aprende. Então, tente, não deixe de tentar. Dê-se o direito, ou mais do que isso, a obrigação de errar. Eu me lembro quando uma vez, uma colaboradora da minha empresa chegou, ela não estava atingindo os números que eu esperava, e ela chegou toda cheia de receio. Mas, Mário, eu vou confessar que eu fico com receio de fazer, e eu fico preocupada, porque se eu fizer errado? E eu falei, e quem disse que você não pode errar? É claro que nessa hora, ela ouvindo aquilo do patrão, ela se surpreendeu. Como assim? Eu falei, sim, eu tô te dizendo que eu tô pagando você para você errar. A partir de agora, faz parte do seu trabalho, faz parte do seu dia a dia errar. Mas é errar para acertar depois, hein? Então você erra, vai lá e conserta. Mas você só vai aprender se errar. Foi um momento mágico para mim e para ela. Porque naquele momento nós aprendíamos juntos. Foi a primeira vez que eu coloquei em prática, e de novo, é na prática, como eu falei, a motivação na real, né? Uma teoria que eu já tinha estudado, já tinha ouvido falar, eu falei, puxa, mas cada erro dela me custa tantos dinheiros. Só que cada acerto, linguagem positiva, me traz 10 vezes esses dinheiros. 10% para pagar um erro que depois vai trazer acertos em cima de acertos, é um bom negócio. Então eu dei a ordem para ela ir lá e errar. Eu falei, você agora não tem permissão mais de não tentar.
Falei com muito carinho, claro, e ela entendeu e foi muito bacana. É isso aí. Aqui a Dani dizendo as dificuldades são... É isso aí. É o que eu acabei de ilustrar aqui. Bacana, Dani. Depois a Viviane Cabral. Viviane, bom demais ter você aqui. Viviane, uma querida grande empreendedora também. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. É isso mesmo. Sabe que a gente dá um peso às palavras, às vezes até mudando o significado delas, né? Então quando a gente fala de medo, de coragem, tanta coisa está envolvida, né, Vivi? Mas é exatamente isso, né? A ação é que faz as coisas acontecer. E de repente o medo, porque o medo é a fé que vai dar errado. É isso mesmo. O medo é a crença no insucesso. Quando você acredita que não vai dar certo, você tem medo. Dividir de novo minha experiência. Quantas vezes eu quase cheguei a me imaginar não vencendo o câncer. E eu parava na hora. E era um medo muito grande, porque aí eu tinha medo de não acompanhar os meus filhos. A minha filha mais velha estava se preparando para se tornar mocinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ver. E quando eu me percebia com essa linguagem negativa, imediatamente atitude positiva. Como eu não vou ver? Quando eu ver, eu já estarei bem e vai ser bacana. Mas Mário, você estava ignorando a possibilidade? Não, eu só não estava botando fé na possibilidade de dar errado, porque isso causava medo. E aí alguns viam como coragem, mas coragem a gente também, como eu disse, né? A gente dá significados a palavras, é uma coisa, olha como você é corajoso e como você é melhor, você é capaz. Todos nós somos capazes. Coragem é uma atitude, e atitude você toma, você escolhe. A coragem é a fé no que vai dar certo. Quando você tem fé, você acredita que vai dar certo, você simplesmente faz. E por isso tem tudo a ver com a Vivi trouxe pra gente aqui. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. Você toma ação porque você acredita. O Reinaldo está dizendo aqui, conteúdo com uma grande experiência de vida. Obrigado, Reinaldo, meu amigo. Meu grande amigo, meu vizinho, meu irmão, parceiro. Obrigado, é isso mesmo. E eu só trago para vocês aqui. Gente, eu recebi de presente, eu preciso passar para frente, estou passando. Muito bem. Deixa eu ver como nós estamos aqui. São 8h53, ainda temos uns minutinhos. Catalano 23 está dizendo aqui: eu vim aqui hoje para ganhar essa corrida. Repetia várias vezes antes da largada final. Ganhei muitas assim. Catalano, sensacional essa experiência. Obrigado, meu amigo, meu novo amigo, não é? E ele é um atleta. E olha que experiência bacana ele traz. Antes de começar, ele já se posicionava como vencedor. E é isso, foco no positivo, foco no que você veio buscar. Então, foco, linguagem, fisiologia. E o cara, ele já entra como quem ganhou. E é assim. Na minha vida, nos negócios, às vezes, eu me lembro quando... E não era pretensão, nada disso. Eu, às vezes, com os parceiros de negócios, com os colaboradores mesmo, vendedores, eu ia para uma reunião e dizia, bom, hoje nós vamos fechar esse negócio. E a gente saía, e o cliente não assinava naquele dia. E eu falava, conforme prometido, nós fechamos esse negócio. Ele dizia, mas ele não assinou ainda. Eu falava, mas você não percebeu? Você não percebeu que ele já tinha uma atitude e que ele deu vários sinais de que o negócio está fechado? E a gente fechava no outro dia, na outra semana. Ele dizia, Mário, como você sabia? Eu dizia, não sei, simplesmente sabia. Mas a minha atitude e a minha posição de vencedor dava e dá a esse cliente, ao meu interlocutor, a segurança de que ele estava no lugar certo, com a pessoa certa. E é por isso que eu sempre repito, quando ele fica em dúvida, fique tranquilo, esse é o melhor negócio que você pode fazer. Isso não é só uma força de expressão, isso é a expressão da verdade. Esse é o melhor negócio que você pode fazer, porque eu tenho a melhor intenção e o melhor negócio para você. E como o Catalano está ensinando pra gente aqui, eu vim para ganhar essa corrida. Não há possibilidade disso acontecer. Tila está dizendo aqui, afinal, você atrai
O que transmite é isso mesmo. Ah, tá me dando os parabéns, obrigado, cara. Valeu. É o Rodrigo, o Rodrigão. Rodrigo fez gestão profissional em vendas com a gente.